Você já se perguntou por que a Bíblia fala tanto sobre Jericó, mas conta tão pouco sobre como as pessoas viviam lá? A Bíblia menciona Jericó mais de 70 vezes, mas de uma forma muito específica. Ela nos dá pistas precisas sobre alguns aspectos da cidade, enquanto permanece completamente silenciosa sobre outro. E hoje você vai descobrir exatamente o que sabemos sobre Jericó segundo as Escrituras. Jericó tinha um apelido que revelava seu maior tesouro, Cidade das Palmeiras. É assim que Deuteronômio 34:3 se refere a Jericó quando Deus mostra a terra prometida para Moisés antes de sua morte. Não era apenas um nome poético, era uma descrição prática de algo que fazia Jericó única no meio do deserto. Palmeiras significavam água, e água significava vida. A Bíblia coloca Jericó numa posição geográfica muito específica, nas campinas de Moabe, conforme Números 22.1, próxima ao Rio Jordão. Quando você entende que a região é descrita como um lugar onde havia campinas, ou seja, planícies férteis, fica claro por que Jericó se tornou tão importante. Era um oásis no meio da aridez. Mas a Bíblia não descreve Jericó apenas como um lugar bonito. Ela a apresenta como uma cidade estratégica, um ponto de passagem obrigatório. Em Josué 2:1, vemos que era necessário enviar espiões para reconhecer Jericó antes de qualquer tentativa de conquista. Isso indica que a cidade controlava rotas importantes. A localização de Jericó não era acidental. Segundo as Escrituras, ela ficava defronte de Jericó, uma expressão que aparece várias vezes quando a Bíblia descreve o acampamento israelita do outro lado do Jordão. Isso nos mostra que Jericó estava numa posição visível e dominante no vale. O que mais impressiona é como a Bíblia descreve a chegada dos israelitas à região. Em Números 26:3, lemos sobre o censo feito nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. A cidade era um ponto de referência tão importante que servia para localizar outras atividades e eventos. As palmeiras de Jericó não eram apenas decoração. Elas indicavam que a cidade tinha recursos hídricos suficientes para sustentar uma população grande. E a Bíblia confirma isso quando mostra que Jericó era uma cidade fortificada e populosa, capaz de resistir a cercos e manter exércitos. Mas havia algo sobre Jericó que a tornava ainda mais especial aos olhos de Deus. A cidade estava no caminho direto entre a escravidão no Egito e a liberdade na Terra Prometida. Não era possível chegar à herança divina sem passar por Jericó. E isso transformava a conquista da cidade em algo muito maior que uma simples batalha militar. Era um teste de fé que determinaria se os israelitas realmente confiavam nas promessas de Deus. A Bíblia descreve as muralhas de Jericó com uma palavra que significa terror. Em Josué 2:9, quando Raabe fala com os espiões israelitas, ela usa uma expressão específica: o pavor de vocês caiu sobre todos nós. Mas o texto original hebraico é ainda mais forte. Indica que o terror estava relacionado diretamente com a impossibilidade de vencer aquelas fortificações. As muralhas de Jericó eram o orgulho da cidade e também sua maldição. Josué 6:5 nos dá o único detalhe técnico que a Bíblia oferece sobre essas fortificações. Elas eram altas o suficiente para que sua queda criasse uma rampa para os soldados subirem. Isso sugere muralhas de altura considerável, construídas com pedras pesadas que, ao caírem, formariam um monte de escombros. A Bíblia também revela algo surpreendente sobre a arquitetura de Jericó. Havia casas construídas na própria muralha. Josué 2:15 menciona que a casa de Raabe ficava no muro da muralha e que ela desceu os espiões por uma janela. Isso nos mostra que as fortificações de Jericó não eram apenas paredes defensivas, eram estruturas habitáveis. Pessoas moravam dentro das muralhas. Essa informação bíblica revela algo importante sobre a sociedade de Jericó. Se havia casas construídas nas muralhas, isso indica que o espaço dentro da cidade era limitado e disputado. As famílias que moravam nas fortificações
Provavelmente eram de classe social mais baixa, vivendo na parte mais perigosa da cidade. Quando a Bíblia descreve o cerco em Josué 6:1, usa uma expressão que indica isolamento total. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. As muralhas não eram apenas defesa contra ataques, eram prisões que podiam transformar a própria proteção em armadilha. O texto sagrado não especifica quantas muralhas Jericó tinha, mas Josué 6:20 fala das muralhas no plural. As muralhas caíram. Isso sugere um sistema defensivo complexo, possivelmente com múltiplas camadas de proteção. Mas o mais impressionante sobre as muralhas de Jericó não é sua construção, é sua destruição. A Bíblia descreve o colapso das fortificações de uma forma única em toda a Escritura. Não foi um ataque militar convencional. Não foram arietes, catapultas ou sapadores. Foi o som de trombetas seguido por um grito coletivo que fez as pedras desabarem cada uma no seu lugar, conforme Josué 6:20. Essa descrição bíblica indica que a queda das muralhas foi instantânea e completa. Não foi um colapso parcial que exigiu combate adicional. Foi uma destruição total que deixou a cidade completamente exposta e indefesa. As muralhas que deveriam proteger Jericó por séculos caíram em questão de segundos. E quando as pedras pararam de cair, uma nova realidade se estabeleceu. A cidade que se orgulhava de ser impenetrável havia descoberto que não existem fortificações capazes de resistir ao poder de Deus. Mas antes dessa queda espetacular, algo extraordinário havia acontecido dentro daqueles muros aparentemente seguros. De todos os milhares de pessoas que viviam em Jericó, a Bíblia nos conta detalhes sobre apenas uma, Raabe, uma prostituta que morava na muralha. É impressionante como as Escrituras são seletivas sobre o que revelam. Jericó era uma cidade próspera e populosa, mas a única habitante que ganha nome, profissão e história detalhada é uma mulher que vendia o próprio corpo para sobreviver. Isso não é coincidência, é revelação divina sobre o que realmente importa. Josué 2:1 é direto ao descrever Raabe. O texto hebraico usa a palavra zoná, que não deixa margem para interpretações românticas. Era exatamente o que parece. Uma mulher que recebia homens em sua casa em troca de pagamento. A profissão de Raabe nos revela algo importante sobre Jericó. Era uma cidade onde esse tipo de comércio existia e era tolerado. Isso indica uma sociedade urbana desenvolvida, com economia monetária e divisão social clara. Prostitutas geralmente vivem onde há movimento de pessoas com dinheiro, comerciantes, soldados, viajantes. Mas o que mais impressiona na história bíblica de Raabe não é sua profissão, é sua teologia. Em Josué 2:9-11, Raabe demonstra um conhecimento surpreendente sobre o Deus de Israel. Sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essas palavras vindas de uma prostituta cananeia são extraordinárias. Como uma mulher marginalizada em Jericó sabia tanto sobre Yahvé? A resposta está em Josué 2:10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus. As notícias sobre os feitos do Deus de Israel haviam chegado a Jericó. E Raabe, diferente dos líderes da cidade, acreditou nelas. A Bíblia revela que Raabe não era apenas uma observadora passiva, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida e a história de sua família. Quando os espiões israelitas chegaram à sua casa, ela escolheu protegê-los, mesmo sabendo que isso significava traição contra sua própria cidade. Se você reconhece que Deus pode usar qualquer pessoa para seus propósitos, comente "Deus me usa". O acordo que Raabe fez com os espiões, descrito em Josué 2:12-14, revela uma mulher inteligente e negociadora. Ela não pediu apenas proteção para si, exigiu salvação para toda a sua família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo o que tem. Conforme Josué
2:13. A corda vermelha que Raabe deveria amarrar na janela, mencionada em Josué 2:18, se tornou símbolo de salvação. Mas a Bíblia não explica por que especificamente vermelha. Apenas registra que seria o sinal para que os soldados israelitas identificassem a casa que deveria ser poupada. Quando Jericó foi destruída, Raabe e sua família foram as únicas pessoas salvas da cidade inteira. Josué 6:23 registra que tiraram para fora Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Mas a história de Raabe não termina aí. O Novo Testamento revela algo ainda mais extraordinário. Ela se tornou ancestral de Jesus Cristo. Mateus 5 a inclui na genealogia do Salvador, uma prostituta de Jericó na linhagem do Messias. A Bíblia tem suas próprias surpresas. Jericó não caiu apenas uma vez na história bíblica. Muito antes de Josué chegar com suas trombetas, a cidade das palmeiras já havia sido conquistada e dominada por um rei estrangeiro. E dessa vez, foram os próprios israelitas que se tornaram escravos dentro de suas muralhas. Juízes 3:12 e 13 registra um período sombrio. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. O resultado foi uma invasão que transformou Jericó na capital de um reino inimigo. Eglon não veio sozinho. O texto bíblico revela que ele ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, uma aliança militar de 3 nações contra Israel. E o alvo principal dessa coligação foi exatamente Jericó, identificada no versículo 13 como a cidade das palmeiras. Por que Jericó atraía tantos conquistadores? A resposta está na geografia bíblica. Quem controlasse Jericó controlava o acesso ao Vale do Jordão e as rotas comerciais da região. Era como ter a chave de uma grande porta que ligava diferentes territórios. Não é à toa que Eglon escolheu a cidade como base de operações. A Bíblia registra que Israel ficou sob domínio moabita 18 anos, quase 2 décadas de opressão. Durante esse período, Jericó deixou de ser uma cidade israelita e se tornou a sede do poder estrangeiro. Os tributos, impostos e decisões administrativas saíam de lá. Mas a história mais dramática desse período aconteceu quando Deus levantou um libertador. Juízes 3:15 nos apresenta Eude, homem canhoto, da tribo de Benjamim, que Deus escolheu para libertar Israel. E o plano de libertação começaria exatamente em Jericó, no palácio onde Eglon havia estabelecido seu trono. O encontro entre Eude e Eglon, descrito em Juízes 3:17 e 25, é uma das passagens mais tensas do Antigo Testamento. Eude chegou a Jericó fingindo trazer tributos ao rei moabita, mas, na verdade, carregava uma espada escondida na coxa direita, algo inesperado para um homem canhoto. «Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei», disse Eude, conforme o versículo 19. E foi nessa sala particular do palácio de Jericó que o domínio moabita sobre Israel chegou ao fim de forma sangrenta e definitiva. A Bíblia descreve o assassinato de Eglon com detalhes gráficos que mostram tanto a brutalidade do ato quanto a determinação de Eude. O rei era tão obeso que a gordura se fechou sobre a lâmina da espada, conforme Juízes 3:22. Depois do assassinato, Eude conseguiu escapar de Jericó e reunir o exército israelita. O resultado foi uma vitória completa. Feriram dos moabitas, naquele tempo, uns 10.000 homens. Registra Juízes 3:29. Jericó voltou a ser israelita, mas essa experiência de dominação estrangeira deixou uma lição clara. A cidade estratégica no Vale do Jordão seria sempre um alvo cobiçado. Sua prosperidade e posição geográfica a transformavam em prêmio de guerra. E ainda haveria outros conquistadores no futuro. Séculos depois, quando os babilônios invadissem a região, Jericó mais uma vez se tornaria palco de eventos que mudariam o destino de uma nação inteira. 1000 anos depois da queda das muralhas, Jericó ressurgiu das cinzas para testemunhar os maiores milagres da história.
A cidade que havia sido completamente destruída e amaldiçoada por Josué voltou à vida durante o período do Novo Testamento. E foi exatamente nessa Jericó reconstruída que Jesus realizou alguns dos encontros mais marcantes de seu ministério terreno. A primeira pessoa que a Bíblia nos apresenta nessa nova Jericó é Bartimeu. Marcos 10:46. O descreve como Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. O nome Bartimeu significa literalmente filho de Timeu, mostrando que mesmo sendo mendigo, ele tinha uma identidade familiar conhecida na cidade. Bartimeu vivia junto do caminho, uma localização estratégica para um mendigo, pois Jericó continuava sendo um ponto de passagem obrigatório para quem viajava entre a Judéia e as regiões do leste. Caravanas, peregrinos e viajantes passavam constantemente por ali. Quando Jesus passou por Jericó, algo extraordinário aconteceu. Marcos 10:47 e 48 registra que Bartimeu começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mais impressionante é que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. A cura de Bartimeu revela algo importante sobre a Jericó do tempo de Jesus. Era uma cidade onde pessoas cegas precisavam mendigar para sobreviver, mas também onde multidões seguiam Jesus quando ele passava. A mesma cidade que havia resistido ao poder de Deus através de Josué, agora recebia o próprio Filho de Deus. Mas a história mais surpreendente de Jesus em Jericó envolve um homem rico chamado Zaqueu. Lucas 19:1-2 o apresenta. Havia um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos comum, era o chefe deles em Jericó. Isso indica que a cidade tinha atividade econômica suficiente para justificar um escritório regional de cobrança de impostos. O problema de Zaqueu era físico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, conforme Lucas 19:3. A solução foi criativa. Correu adiante e subiu numa figueira brava para o ver. A reação de Jesus surpreendeu toda a cidade. Lucas 19:5 registra: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não apenas notou Zaqueu na árvore, ele se convidou para jantar na casa do homem mais odiado de Jericó. Se você já sentiu que Deus te enxerga mesmo quando ninguém mais te valoriza, comente: Ele me vê. A transformação de Zaqueu foi imediata e radical. Lucas 19:8 mostra sua resposta: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Essa declaração revela aspectos econômicos da Jericó do primeiro século. Havia pobres na cidade, mas também havia riqueza suficiente para que Zaqueu pudesse devolver 4 vezes o que havia roubado e ainda dar metade de seus bens aos necessitados. Jesus declarou: Hoje veio a salvação a esta casa. Palavras que ecoaram pela mesma cidade, onde séculos antes as muralhas haviam caído ao som de trombetas. Jericó havia testemunhado o poder destrutivo de Deus. Agora, testemunhava seu poder transformador. Uma maldição esperou 500 anos para se cumprir. Quando Josué destruiu Jericó, ele não se limitou a conquistar a cidade. Ele fez algo que ecoaria através dos séculos. Uma declaração profética que transformaria qualquer tentativa de reconstrução em tragédia familiar. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e, à custa do mais novo, as portas, declarou Josué, conforme registrado em Josué 6:26. Não era apenas uma ameaça, era uma profecia. Durante 5 séculos, essa maldição permaneceu adormecida. Jericó ficou em ruínas, suas pedras espalhadas, suas muralhas reduzidas a pó. Gerações passaram sem que ninguém ousasse desafiar as palavras de Josué. O local permaneceu desolado,
um testemunho silencioso do poder de Deus. Mas no reino do ímpio rei Acabe, alguém decidiu testar se a palavra de Deus ainda tinha força. 1 Reis 16:34 registra o cumprimento exato da profecia. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. À custa de Abirão, seu primogênito, lhe pôs os fundamentos, e à custa de Segube, seu filho menor, lhe pôs as portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. A precisão do cumprimento é arrepiante. Hiel perdeu exatamente 2 filhos, o primogênito quando começou a construção dos fundamentos e o caçula quando instalou as portas da cidade. A profecia se cumpriu palavra por palavra, detalhe por detalhe. Essa tragédia familiar não foi coincidência. Foi demonstração de que as palavras de Deus atravessam séculos sem perder poder. O que ele declara se estabelece para sempre, independentemente de quanto tempo passe ou quantas gerações tentem ignorar sua autoridade. Mas a história de Jericó não termina em tragédia. Ela se transforma em esperança. A mesma cidade que foi amaldiçoada por Josué tornou-se palco dos milagres de Jesus. O local da destruição virou cenário de restauração. Onde houve juízo, houve graça. Onde caíram muralhas, cresceu fé. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é tanto juiz quanto redentor. A mesma autoridade que executa julgamento oferece salvação. As ruínas de Jericó se tornaram fundamento para demonstrações de misericórdia divina. A Jericó que conhecemos através da Bíblia é mais que uma cidade antiga, é um símbolo de como Deus age na história humana. Suas muralhas representam toda a confiança humana em segurança falsa. Sua queda simboliza que não há fortaleza capaz de resistir à vontade divina. Raabe representa a salvação disponível, mesmo para os mais improváveis. Bartimeu simboliza como Deus restaura o que estava perdido. Zaqueu mostra que nenhuma vida está além da possibilidade de transformação. E a maldição cumprida em Hiel nos lembra que as palavras de Deus permanecem para sempre. Se você compreende que Deus cumpre todas as suas promessas, sejam de julgamento ou bênção, comente: Deus é fiel. Jericó desapareceu como poder político. Suas muralhas viraram pó. Seus reis foram esquecidos. Mas as lições que Deus ensinou através dessa cidade permanecem vivas nas páginas das Escrituras. A verdadeira herança de Jericó não são suas pedras, são suas histórias. E essas histórias continuam falando hoje, mais de 3.000 anos depois, para qualquer pessoa disposta a ouvir o que Deus realmente quis nos ensinar através da Cidade das Palmeiras. Clique aqui na tela para assistir nosso próximo vídeo, o que a Bíblia realmente conta sobre Sodoma e Gomorra. 15 fatos chocantes sobre a cidade mais pecadora da Bíblia. Clique agora no vídeo na tela para assistir.